Do universalismo e do relativismo em moral deve mostrar os argumentos apresentados pelas duas posições. O universalismo ele defende que existem princípios universais de comportamento para a ética e para a moral. Já o relativismo vai dizer que não existem esses princípios, que esses princípios são relativos à cultura, aos indivíduos, levando o aluno a refletir sobre a força e a fraqueza de cada um dos lados e a caminhar para uma elaboração própria do problema. As aulas elas podem ser preparadas como debates, nos quais serão apresentados e discutidos os argumentos de ambos os lados. E o professor pode recorrer aos autores que conhece melhor dentre os listados, para enriquecer a apresentação do problema. Alguns textos serão lidos aí com proveito para a preparação das aulas, como a Ética da Cortina e Martinez, os Sofistas do Marx, os Filósofos na Sala de Aula, o James Rachel, os Elementos da Filosofia Moral também, é bem interessante, para uma apresentação bastante didática e criativa. Tem também os arquivos filosóficos, de onde vem o certo e errado do Lau. Para uma apresentação mais complexa do relativismo, tem o David Wong, Relativismo Moral também, do Dicionário de Ética e Filosofia Moral. Como avaliar? O objetivo é que o aluno perceba a força de argumentos, de ambos os lados, sem partir para uma solução simplista do problema, porque não há solução simples para problemas de filosofia. Assim, o professor pode pedir aí que ele liste dois bons argumentos apresentados por cada um dos lados, podendo, se estiver convencido, tomar uma posição. Se não, como recomenda Montaigne, que ele permaneça em dúvida. Montaigne era um cético, permaneça na dúvida, se não se permanecer, se nenhuma das posições conseguir te convencer de forma sustentável. Então, agir e poder e o campo de investigação temos valores, aquilo que a gente considera importante, o conceito é a universalidade, a relatividade dos valores, a diversidade cultural e a tolerância. Por que ensinar? O conteúdo aqui exposto sobre o relativismo moral, prático ou normativo, dá continuidade e aprofunda as orientações pedagógicas que exploram a vertente mais teórica do debate universalismo versus relativismo. Trata-se aqui da questão de como se deve agir em relação às pessoas que têm valores muito diferentes dos nossos. Este é um problema central no mundo contemporâneo e globalizado, que se tem mostrado aí um cenário de confronto entre culturas diferentes. Tomemos como exemplo o conflito entre as culturas ocidental e oriental no tema dos direitos humanos, mas também no interior de uma mesma sociedade, entre pessoas de convicções diferentes. Por exemplo, a extremada discussão em torno do aborto nos Estados Unidos e no Brasil de hoje, as posições de direita e de esquerda. Junto com este cenário conflituoso, o mundo contemporâneo apresenta também muitos movimentos no sentido do diálogo e da tolerância, com os quais a filosofia ela tem muito a contribuir. A habilidade relacionada é analisar criticamente o etnocentrismo, quando você coloca uma etnia como centro e referência para todas as outras do universo, do planeta. O que ensinar é refletir sobre a prática da tolerância e sua pertinência e seus limites. Isso será feito através da análise do relativismo moral normativo. Segundo a definição de Wong, o relativismo normativo é uma doutrina que indica como nós devemos nos comportar em relação aos que aceitam códigos morais extremamente diferentes do nosso. O relativismo moral afirma que seria um erro emitir julgamento a respeito deles ou querer conformá-los ao nosso próprio código, segundo o Dicionário de Ética e Filosofia Moral. Então, o relativismo normativo ele busca dar uma solução aos conflitos na esfera moral, defendendo então uma postura de não intervenção e de tolerância. A ideia de tolerância ela foi desenvolvida na Europa dos séculos XVI ao XVIII, no contexto das guerras religiosas, motivada pelo terrível efeito das guerras de religião, quando protestantes e católicos se enfrentavam até a morte. A convicção de que não se deve julgar o outro e interferir em sua cultura ou crenças foi ainda mais reforçada pela antropologia cultural do século XIX, que reagiu ao já secular processo de desvalorização e destruição pelos europeus das culturas que eles colonizaram. Sabemos que a ideia de raças e de culturas inferiores ela foi muito estimulada no período colonial e do imperialismo, a serviço do projeto de dominação dos povos da América e na Ásia. Contra essa tendência, a antropologia ela mostra que há muitas formas diferentes da humanidade, de seres humanos se organizarem em sociedade, e que as práticas mais estranhas, se olhadas sem preconceito, têm sentido no interior de uma sociedade. Pelo exemplo da cultura esquimó, A cultura esquimó, por exemplo, ela considera a hospitalidade um princípio fundamental, e quando chega o hóspede, o marido geralmente oferece a mulher para o hóspede. Tem uma cultura exótica na Austrália, de aborígenes lá, que eles consideravam o sêmen sagrado. Então era proibido se masturbar porque você estaria desperdiçando o líquido sagrado, e a criança teria que masturbar o adulto para poder beber o sêmen, porque eles acreditavam que fazendo isso a criança teria ou ficaria fértil assim como o adulto e poderia ser vigoroso.
Então, esse hoje é considerado pedofilia na nossa cultura. Então, são coisas estranhas. E tem cultura na África, né, e algumas islâmicas que cortam o clitóris da criança. Até que ponto a gente pode admitir essa diversidade? Corta o clitóris das meninas para elas não ter prazer nem orgasmo. Nos Estados, isso não é coisa exclusiva da África, não. Nos Estados Unidos, até a década de 50, por exemplo, as meninas que eram pegas masturbando, elas tinham o clitóris cauterizado. Até a década de 90, em alguns estados dos Estados Unidos, um casal que fosse pego praticando sexo oral, eles poderiam ser presos. Então tem essas questões, mesmo aqui, né, na cultura ocidental dita evoluída, né? Não tem a cultura esquimó, né? O diferente não é nem irracional nem inferior. Enfim, o grande ensino da antropologia cultural é que a humanidade é um fenômeno complexo e diverso. Portanto, só uma mentalidade estreita, movida por interesses outros, né, como econômicos, por exemplo, julga e condena o outro. No entanto, a postura relativista ela enfrenta uma séria objeção teórica, né? Se tomada como uma forma extrema, esta posição implicaria que não se pode julgar ninguém, nem mesmo aquele cujo costume é ser intolerante e quer impor aos outros os seus valores. Assim, o relativista radical ele teria que aceitar, por exemplo, o religioso que persegue todos aqueles que não aceitam a sua fé. O relativismo radical enfrenta um impasse moral, pois teria que tolerar a intolerância. Historicamente, depois da Segunda Guerra Mundial, a emergência do nazismo e de outras práticas totalitárias colocaram em questão o relativismo normativo. Nem todas as práticas devem ser toleradas. A tolerância ela tem limites e não pode aceitar o intolerante, de modo que o relativismo normativo não pode ser levado às últimas consequências. Pelo menos algumas práticas e costumes devem ser julgadas em nome de valores que estão acima dos costumes. O direito à vida, por exemplo, pode ser visto como um critério de julgamento das práticas sociais. As mulheres que são pegas em adultério são apedrejadas em algumas culturas, também islâmicas. Homossexuais também são apedrejados, né? A aplicação desses critérios, no entanto, nem sempre é simples. Tomemos, por exemplo, a discussão sobre o aborto, né? Tanto os que defendem o direito da mulher ao aborto quanto os que o recusam concordam que a vida humana tem um valor absoluto e são contra o assassinato. Na verdade, nem sempre, né? Eles discordam sobre se o feto é um ser humano ou não. Alguns de direita que são a favor da pena de morte, mas contra o aborto, né? É uma contradição. Na verdade, eles discordam, né? Note-se que a discordância aqui, no caso, não é no terreno dos valores, mas no terreno dos fatos ou das crenças sobre os fatos, né? A esquerda que tenta levar para os fatos, né? Mas a direita mantém o discurso na questão dos valores e tenta argumentar com fatos também. Então, como ensinar? O professor pode introduzir o problema aí segundo as linhas gerais acima e discutir exemplos concretos do desafio que representa o conhecimento e o julgamento do outro diferente, né? O exemplo abaixo ele pode ser apresentado como um caso em que o que aparece inicialmente como uma grande diferença entre culturas, se analisado aí de uma maneira crítica, faz aparecer as semelhanças de fundo, né? Considere os esquimós, né, que matavam crianças perfeitamente saudáveis, especialmente meninas. Nós não aprovamos tais coisas. Os povos indígenas também faziam isso, né? Gêmeos que eles consideravam amaldiçoados, crianças com algum tipo de deficiência congênita também eram sacrificadas. Isso era feito também na Grécia Antiga pelos espartanos, né, e outros grupos, né, outras sociedades gregas. Então, matavam crianças saudáveis, né, perfeitamente saudáveis, especialmente meninas, né? Nós não provamos tais coisas em nossa sociedade. Pais que matam filhos vão para a cadeia. Parece então haver uma grande diferença entre os valores das duas culturas, né? Mas suponha que perguntemos por que os esquimós faziam isso. A explicação não é que eles não tinham afeição pelos filhos ou careciam de respeito pela vida humana. Uma família esquimó protegeria sempre seus filhos se as condições o permitissem. Mas os esquimós vivem em um ambiente hostil no qual a comida é pouca. Uma família pode querer alimentar seus filhos, mas ser incapaz de fazê-lo. As meninas eram destinadas com mais frequência a estas práticas por duas razões. Primeiro, porque os homens eram os principais provedores de comida, né? Eles eram os caçadores. Segundo, porque o número de homens adultos que morriam prematuramente superava em muito o número de mulheres que morriam cedo, justamente porque os homens iam caçar e podiam morrer na caçada, né? Isso está na obra Elementos de Filosofia Moral, no capítulo Relativismo Moral do James Haytors, né? Diferenças de costumes e práticas, no caso o assassinato das crianças, nem sempre revelam um desacordo profundo de valores. Os esquimós também amam e cuidam de seus filhos e valorizam a vida humana, mas apenas que a sobrevivência da comunidade depende da eliminação de alguns, no caso de meninas. De forma que, compreendido ao modo dos antropólogos, este costume, que parece bárbaro, mostra o seu lado humano e racional. No entanto, mesmo que o entendamos assim, ainda é difícil aceitá-lo e pode-se perfeitamente julgar que é muito bom que a sociedade esquimó tenha tido condições de mudar essa prática, né? Outros casos podem colocar outros tipos de desafio, como a prática da excisão, a estipação do clitóris, analisado no mesmo capítulo citado por Rachel, né?
O roteiro de atividades propõe então a análise de um texto do Michel de Montaigne, né, onde está em jogo também a compreensão dos índios brasileiros pelos europeus. Os europeus veem os índios como canibais, né? Então são bárbaros por conta de praticar o canibalismo. Aí o Montaigne vai questionar, peraí, quem é mais bárbaro? O índio que mata e pelo menos come a carne do inimigo. Eu acredito que naquele ritual ali ele está pegando as virtudes e a força do inimigo. Inclusive é motivo de orgulho para as tribos rivais que são apreendidas e tem o Hans Staden, por exemplo, ele não foi sacrificado porque ele chorava. Então eles não queriam comer um sujeito que era covarde, que foi preso por uma tribo de Tupinambás. Então, é ele que questiona. E os europeus que colocam as pessoas na fogueira e... Como assim? Como que funciona? Nem comem a carne, né? Desperdiçam a carne. E só por divergência ideológica, nem por guerra é. Porque os índios fazem isso, esses rituais, contra povos com quem eles guerreiam, né? Então tem essa questão aí, né? Além da bibliografia indicar também, né? O aluno pode ser solicitado em reconhecer uma determinada ideia expressa em textos como relativista ou como universalista. Pode também apresentar argumentos favoráveis ou contrários a uma das opções, né? Uma sugestão de avaliação baseada na interpretação de texto enquanto-se, né? Então agora vamos falar, né, o campo de investigação, agir e poder ainda, liberdade e determinismo e causalidade, né? Liberdade e determinismo são conceitos centrais na ética. Dizem respeito a uma das maiores indagações do ser humano em busca do conhecimento de si. Desde a mais remota antiguidade, o tema do determinismo está presente nos relatos míticos, nos quais o destino dos homens é tecido pelos deuses. E hoje nos perguntamos até que ponto a genética ou a cultura e a sociedade nos determinam e até que ponto a gente é de fato livre. Sentimos muitas vezes que as circunstâncias nos obrigam e nos forçam. Já a liberdade ela se coloca muito intuitivamente através da experiência comum de que, em várias situações, escolhemos entre um ou outro caminho a seguir. Mas se aquilo já estava predisposto para a sua escolha geneticamente ou culturalmente, né? Há esse questionamento aí. O Spinoza, por exemplo, dizia que a nossa concepção e a crença na liberdade é uma ilusão. A consciência de que, mesmo em circunstâncias difíceis, poderíamos ter agido de forma diferente da que fizemos, fundamenta o sentimento aí de que somos livres. A experiência humana quanto ao seu poder de agir é, portanto, bastante complexa e até mesmo contraditória. Não é de surpreender, portanto, que a reflexão filosófica também o seja. Por seu significado profundamente existencial, sua contribuição para a formação de pessoas autônomas e sua articulação com a noção de responsabilidade, a capacidade de responder pelas escolhas dos próprios atos e arcar com as consequências disso, né, o tema da liberdade e do determinismo merece estar presente, né, nos nossos estudos. Então, condições prévias para ensinar. Problemas ligados à liberdade e ao determinismo estão presentes em várias dimensões da vida cotidiana, né? Logo, o recurso à experiência do senso comum, né, relatos de jornais e revistas e outros conhecimentos, como de ciência e de história, é indicado como ponto de partida da reflexão. Por um lado, é bastante evidente que alguns fatores condicionam fortemente a vida humana. A educação influencia o que uma pessoa será. Por exemplo, há muito maior probabilidade de uma criança ter ideias machistas se ela fizer parte de uma sociedade machista, tiver uma educação em casa machista. Desigualdades sociais e violência andam juntas, o que é mostrado pelas estatísticas, e alguns comportamentos têm componentes genéticos, conforme mostra a biologia, né? Por outro lado, temos muitos relatos de pessoas que superam seus limites e agem de forma bem diferente do que seria de se esperar nas condições em que elas estavam. Ainda nossos julgamentos morais pressupõem a ideia de liberdade. Então, quando afirmamos que uma pessoa estava errada ao fazer algo, também acreditamos que ela poderia ter agido diferente. Logo, ela era livre para escolher. Em princípio, só quem pode escolher é responsável por seus atos. O objetivo final do tópico é construir a ideia de que, em relação às ações ao mundo humano, é mais apropriado falar-se em fatores condicionantes da ação, não propriamente em determinismo. Nessa primeira, trata-se de apresentar e analisar o conceito de determinismo, mediante uma comparação entre o que caracteriza os acontecimentos do mundo natural e físico e o que caracteriza as ações humanas. O conceito de determinismo ele pode ser apresentado partindo principalmente da importância que este tem nas explicações científicas do mundo natural. É importante explorar o conceito de causalidade, tendo como pano de fundo as regularidades das leis da natureza descritas pelas ciências. A seguir, o professor pode também, investigar com os alunos se a ideia de determinismo, tal como se apresenta no mundo natural, ela pode ser aplicada ao mundo humano. O conceito de causalidade, a ideia de determinismo, supõe a ideia de causalidade. Causalidade, uma relação causal é aquela na qual o evento está ligado ao outro que o produz, ou seja, um efeito se segue uma causa. Em geral, os acontecimentos do mundo natural são descritos em termos de causas e efeitos. Por exemplo, a causa, a lei da gravidade, o efeito, a queda dos corpos.
A causa é o aquecimento da água a 100 graus Celsius. O efeito é a ebulição. Então, quando a água chega nessa temperatura, ela começa a entrar no estado de ebulição. A causa é a ocorrência de 3 cromossomos 21. O efeito é a síndrome de Down. Se ocorrer 3 cromossomos 21, o sujeito, o indivíduo, nascerá com síndrome de Down. Também os acontecimentos do mundo humano podem ser descritos por uma relação de causalidade, né? A causa, o aumento do desemprego. O efeito, o aumento do índice de ações violentas, o aumento da violência da criminalidade. As crises econômicas também levam a isso. A causa, a queda da temperatura. O efeito, vestir o paletó. A causa, sentimento de ciúme. O efeito, assassinato do cônjuge. Não é justificável, mas existe, né? O ciúme leva ao assassinato, infelizmente, em muitos casos. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham compreendido o conteúdo. Hasta la vista, babies, até a próxima.